Ponte Preta. Tem Brasil de Pelotas, hoje, 8 da noite, contra a Macaca. É vencer ou vencer para sobreviver na Copa do Brasil. A partir de agora, o WhatsApp à sua disposição. 97102-1493. É o WhatsApp a partir de agora para você mandar a sua mensagem de texto. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Olá, dia de bola rolando, muito legal, total cobertura do timaço de Carlos Batista para Ponte, meu amigo, contra a equipe do Brasil de Pelotas. Jogo que vale mais de 2 milhões de reais. Ponte Preta entra em campo nesta terça-feira contra o Brasil de Pelotas pela segunda fase da Copa do Brasil. Hélio dos Anjos carrega dúvidas na lateral direita e no meio-campo. Luiz Felipe e o Everton disputam posição na defesa, enquanto Cássio Gabriel ou Júnior Tavares podem ficar com o lugar de Felipinho. Guarani registra maior público da temporada contra o Palmeiras. Mais de 12 mil torcedores acompanharam o empate pelo Paulistão. Diretoria define Moisés Moura como treinador para a Taça Independência. Primeiro desafio será contra a Lusa, nesta sexta, 8 da noite no Brinco. Ronaldo confirma que o Alisson, ex-Ponte Preta, foi afastado do Cruzeiro. CEO do Cruzeiro acabou explicando que o volante faltou ao treinamento e foi punido, mas que não há intenção de negociá-lo neste momento. Lesão no tornozelo encerra a temporada de Neymar. Atacante voltará aos gramados apenas em julho. Staff do atacante não descarta a saída do Paris Saint-Germain. Oitavas de final da Liga dos Campeões. Hoje às 5 da tarde, o Benfica defende vantagem de 2 gols contra o clube belga, o Clube Brugge. Já o Chelsea tenta a virada contra o Borussia Dortmund após derrota por 1-0. Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp. Manda sua mensagem pra cá. Hoje é dia de bola rolando, hoje é dia de Ponte. Tem Ponte Brasil de Pelotas com o timaço de Carlos Batista. Você sabe, né? Hoje tem transmissão. E aqui na Band, você acompanha tudo. Aqui na Band é muito melhor. Pra não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo, logo mais no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Copa do Brasil, segunda fase, tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta. O provável Brasil de Marcelo Pitol, Luiz Gustavo, João Marcos, Rafael Dumas e Renan, Denis Amaral e Jonathan, Rony da Silva e Guilherme Nunes. Já Macaca, Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonaldo, Felipe Amaral e Matheus Jesus, Pablo Diego e Gé. Apita o jogo o mineiro Felipe Fernandes de Lima. 8 da noite, Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, claro, com a cobertura da Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos aos ouvintes aqui, meu caro Capucci. Um abraço pro Batata. Nesse confronto de hoje é a grana. Fica a vantagem. Daqui pra frente não se tem vantagem nenhuma jogar fora de casa. Um
Um abraço, Batata. Bom dia, equipe Band. O goleiro Tony do Bugre assumiu de vez a titularidade. Muito bom, ele ataca as bolas e fez grandes defesas contra o Palmeiras, com exceção do jogo contra o São Bernardo. Manuel Bugrino de Americana. Um abraço, meu amigo. Tirou pedido agora cedo, CH. Como tá o humor? Calma. Vai, Bugrão. Manda um abraço aqui. Aliás, manda seu nome, cara. A fase é boa, confesso. Tirei o pedido, sim. Tô sossegadinho. Carlos do Castelo, CH nos lados do brinco, é comemorar a permanência e lamentar a pífia participação no Paulistão. Para o momento é contratar um treinador e jogadores para defesa, meio campo e ataque. Torcedor para que a chapa atual, vamos torcer. Vamos ver o que vai acontecer nas eleições de domingo. É domingo, hein? Eleição no Guarani. Esse aqui eu já li. Bom dia, CH. É o Aguinaldo de Americana. O que pode ter acontecido com o Eduardo Persson, que não conseguiu jogar no Guarani no Ituano? Tá gastando a bola. Deve estar machucado, né, cara? Porque toda hora ele machuca, infelizmente. Bola ele sabe jogar, mas machuca muito. Bom dia, CH. As oitavas de final da Copa do Brasil, o time que passar ganha 3,3 milhões. A grana, eu não sei exatamente, cara, mas é grana pra caramba, viu? É quase isso, se não for isso. Aviso aos navegantes que a Santos Dumont, sentido Indaiatuba, está com lentidão de 30 minutos. Você evite a região, hein? Como o torneio de Independência não renderá muito dinheiro, eu colocaria um time misto do Guarani focado em montar o time para a Série B. O lateral do Guarani vai para o Santos. Acho pouco provável, hein? Santos, o Guarani precisa para negociar o Jamerson, o Guarani precisa de dinheiro. O Santos tem dinheiro? Acho que não, hein? Bruno Mendes joga contra a Lusa. Bom dia, CH. Bom dia. Não tenho essa informação. Hoje é terça ainda. Até quinta-feira eu prometo para você que eu falo. Tá bom? Obrigado pela mensagem. 11h39 agora. É hora da Ponte na Band. Vamos com o boletim desta terça-feira. A Ponte joga hoje à noite contra o Brasil de Pelotas. Chegando na programação para informar tudo da Ponte. É com ele. Fala, Leandro Boles. Bom dia. Vamos então com as informações da Ponte Preta dentro da programação da Rádio Bandeirantes. A Macaca que entra em campo hoje, 8 da noite, diante do Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, segunda fase da Copa do Brasil. Se avançar, a Macaca vai embolsar R$2.100.000 em premiação da CBF. O adversário desta noite é um velho conhecido da Alvinegra Campineira. O Chavante foi adversário da Macaca em 10 oportunidades. O primeiro encontro ocorreu no Brasileirão de 1985. Mas foi entre 18 e 21 que as equipes mais se enfrentaram pela Série B. No geral, são 10 jogos, 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Os caminhos não se cruzaram nas últimas temporadas, com a queda do Clube Gaúcho para a Série C e depois para a Série D. As principais dúvidas na escalação da Ponte estão na lateral direita e no meio-campo. O Everton e Luiz Felipe disputam a posição na lateral. Se ele optar por o Everton, Luiz Felipe passa a ser uma opção também no meio-campo, ao lado de Júnior Tavares e Cássio Gabriel para o lugar de Felipinho. Se Luiz Felipe ganhar a vaga na lateral, Felipinho vai de volante e Matheus Jesus vai fazer a função de meia. Sendo assim, uma provável ponte para o jogo de logo mais. Kaique França, o Everton ou Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo, Júnior Tavares, Luiz Felipe ou Cássio Gabriel e Matheus Jesus, Pablo Diego e Gé. A partida no interior do Rio Grande do Sul vai marcar o jogo 50 de Kaique França com a camisa da Macaca. Ele vai igualar o feito de Leonaldo, Fábio Sanches, Arthur e Matheus Jesus. A estreia de Kaique França na Macaca ocorreu na primeira rodada da Série B de 2022, diante do Grêmio no estádio Moisés Lucarelli. Desde então, foram 49 jogos e 49 gols sofridos. O contrato do atleta vai até dezembro de 2024. Já sobre o adversário da Ponte, o Brasil de Pelotas, o provável time Chavante: Marcelo Pitol, Luiz Gustavo, João Marcos, Rafael Dumas e Renan Siqueira, Amaral e Guilherme Nunes, Patrick e Luiz Felipe e Márcio Jonathan, além de Da Silva. A equipe que é treinada pelo técnico Rogério Zimmermann. Apita o jogo no sul do país, Felipe Fernandes de Lima de Minas Gerais, auxiliado por Fernando Gomes Antunes e Celso Luiz da Silva, também mineiros.
Obrigado, Bolis. Agora vamos ouvir o Arthur, que tem presença garantida na lateral esquerda hoje à noite. Ele que cumpriu suspensão automática na partida contra o Comercial em Ribeirão, mas tem presença garantida hoje à noite. Fala, Arthur. A expectativa é muito boa, né? A gente está finalizando um trabalho aí, um trabalho sendo bem feito para a gente poder, para essa partida, fazer um grande jogo e sair de lá com essa classificação que é de suma importância para a gente. Vai ser um jogo bastante difícil, bastante truncado, até porque é o estilo do futebol gaúcho e eu sei como funciona lá no Brasil. O Brasil gosta de um jogo muito aguerrido e a torcida também vai acabar comparecendo, querendo empurrar a equipe deles, mas a gente sabe do qual vai ser essa dificuldade lá. A gente vai imprimir nosso estilo de jogo e com muito trabalho e dedicação dentro de campo a gente pode sim sair de lá com essa classificação. E esse rodízio está sendo legal. Também para a gente poder descansar e também para os nossos colegas também que tá entrando, atuando, manter o ritmo de jogo e fazendo grandes partidas igual eles estão fazendo também. Porém, está sendo de suma importância e a gente só tem a agradecer a essa logística, esse planejamento, porque para a gente é de suma importância estar descansado para uma partida tão especial, tão difícil que vai ser lá em Pelotas. O que, na sua opinião, diferencia a escola de futebol gaúcha do resto do país? Não, a escola gaúcha, eles enfatizam muito marcação, né? A gente sabe disso, é uma escola muito aguerrida e dá ênfase demais nas bolas paradas. A gente tem que estar bastante atento quanto a isso e também a gente tem que temer, não, tem que respeitar, mas não temer, porque a gente também tem nosso estilo de jogo, a gente também é aguerrido, é uma equipe que luta, que briga também e tem nossas qualidades também. Tá aí o Arthur, que tem presença garantida hoje à noite. Não temos aqui o time, mas a Ponte deve ir com força máxima. Tem uma dúvida aí no meu campo. Ou joga o Júnior Tavares, ou joga o Cássio Gabriel, enfim. Nós vamos aguardar momentos antes da partida para divulgar aqui na Bandeirantes a escalação. Vai comentar o jogo Valdemir Gomes hoje à noite. E ele está chegando para falar justamente de Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Fala, Tigrão, bom dia. Alô, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Jogo importantíssimo da Ponte hoje em Pelotas contra o Brasil de Pelotas. E as duas dúvidas que tem aí o Hélio dos Anjos, para mim eu acho que tá meio fácil de entender o que ele vai fazer. No setor de lateral direita, o Luiz Felipe, aliás, entrou muitíssimo bem lá em Ribeirão Preto contra o Comercial no último sábado, né? Fez uma boa partida. Eu acho que não tá muito difícil de resolver. O Everton é até mais ofensivo, é um lateral mais ala, mas o Luiz Felipe tem um poder de contenção muito bom por ser um volante. Então ele marca muito bem, ele fecha bem a linha e quando vai ao ataque tá chegando com força, tá chegando com vigor, tá atropelando, tá botando na frente e indo buscar. Então eu acho que ele tá na frente. Se me fosse dada, né, a possibilidade de escalar, se alguém me perguntasse, se você fosse o técnico, Valdemir, quem você escalaria? Claro que eu escalaria o Luiz Felipe. Me parece vivendo um momento melhor, inclusive do ponto de vista físico, né? E de personalidade, de experiência. O jogo vai ser pesado, a pressão vai ser muito forte. E na outra posição, né, em que existe aí uma dúvida, Júnior Tavares, ou então uma opção que até muda taticamente o time, que seria o Cássio Gabriel, eu escalaria o Júnior Tavares, pouparia o Felipinho, muito menino ainda para esse jogo pesado. Júnior Tavares já é um cara mais cascudo, fazer ali aquele terceiro homem de meio campo, mas derivando pelo lado esquerdo, fazendo uma espécie de segunda linha, e manteria o Matheus Jesus na função do Elvis, aquela que ele realizou em todas as partidas praticamente depois que o Elvis se lesionou, inclusive no posicionamento onde ele entrou no finalzinho da partida lá em Ribeirão Preto, empatando o jogo, fazendo um golaço, tá batendo muito bem na bola, tá metendo bem as bolas, é bom cabeceador e é um cara que vive um momento muito especial do ponto de vista técnico e físico. Então eu deixaria o Matheus Jesus mais próximo a Pablo Diego e também ao Gé e colocaria esse tripé de meio aí fechado, um quadrado com a presença do Matheus Jesus, mas esse mais adiantado. E o tripé com Amaral, com Leonaldo e com Júnior Tavares seriam as minhas opções para o jogo de hoje à noite, 20 horas, no Bento Freitas, em Pelotas, viu, CH?
Legal, Tigrão. Só para esclarecer para os ouvintes aqui que estão mandando e perguntando, né? Mensagens pra gente. Hoje, se passar 2.100.000. Oitavas de final, passando 3,3 milhões. Quartas de final, 4,3 milhões. Semifinal, 9 milhões. Vice-campeão, 30 milhões. E os campeões, 70 milhões, tá bom? Então, hoje, se passar 2,1. Oitavas, 3,3. Quartas, 4,3 milhões. É muita grana se a Ponte continuar sobrevivendo. Espero que isso aconteça na Copa do Brasil, certo? 11h47 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Deixa eu mandar um grande abraço pro Tomás, uma das principais autoridades em vinho que nós temos em Campinas, hein? Um abraço, Tomás, sempre ligado aqui na Bandeirantes. Vamos ao boletim do Guarani, com, mais uma vez, Leandro Boles. Fala, Boles. Muito bem, vamos com as informações do Guarani, o Bugre, que já sabe que voltará a campo na próxima sexta-feira contra a Portuguesa. Após o encerramento do Paulistão, o Guarani se prepara para a Taça Independência. Ontem, a Federação Paulista, na reunião virtual do Conselho Técnico, ficou definida a fórmula de disputa da Taça Independência. Torneio que acontecerá paralelamente às fases finais do Paulistão, com equipes que não disputam a elite do Campeonato Brasileiro e que forem eliminadas até as quartas de final. A competição terá início com o confronto entre Guarani e Portuguesa na sexta-feira, dia 10, às 20 horas. No sábado, dia 11, às 4 da tarde, Santo André e Inter de Limeira se enfrentam no ABC Paulista. Os vencedores destes confrontos se juntam ao Mirassol, equipe melhor classificada nesta primeira fase do Paulistão, e ao time de melhor campanha entre os eliminados das quartas de final. Os confrontos da semifinal serão definidos de acordo com a classificação geral ao longo das fases. A competição não vai mais classificar para a Copa do Brasil, como acontecia até o ano passado. Para compensar, a Federação Paulista ampliou a premiação da Taça Independência, passando de 250 mil para 400 mil reais ao campeão e de 150 para 200 mil ao vice. O nome da Taça Independência, que é uma homenagem ao bicentenário do Grito do Ipiranga, em São Paulo. A diretoria do Guarani optou por seguir com o treinador interino Moisés Moura no torneio e vai debater posteriormente as eleições que ocorrem no dia 12, qual será a estratégia na procura por um novo comandante. Neste caso, já com um novo presidente, Moisés Moura deixou boa impressão nas partidas contra a Inter e contra o Palmeiras. Primeiro pela goleada por 5-0 e depois pelo desempenho contra uma das melhores equipes do país. Genison se despediu do Guarani nas redes sociais e não jogará mais no Bugre. O próximo a deixar a equipe será Nicolas Careca. Bruno José tenta rescindir o contrato com o Cruzeiro. O jogador tem pretensão de permanecer no Guarani. Se ele conseguir a rescisão, o Guarani fica com o atacante em definitivo. Sobre Richard Rios, está com 90% do contrato renovado com o Guarani até 2025. Faltam poucos detalhes para a assinatura do novo contrato. A multa rescisória passará de 12 milhões de dólares para 25. Para o jogo desta sexta-feira contra a Portuguesa, Diogo Matheus deverá ser titular na lateral direita e Bruno Mendes vai fazer a sua estreia no comando do ataque. Sendo assim, o provável Guarani para o jogo: Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Wenderson, Richard Rios e Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José. Rogério de Valinhos está comentando aqui que o prejuízo foi muito grande, né? Com toda... Mas está na justiça ainda, né? Está correndo o processo, o Guarani ter ficado fora da Copa do Brasil. Não há dúvida, é muita grana perdida e agora está cada vez mais difícil ir para a Copa do Brasil, a não ser que os times dentro da primeira divisão do Campeonato Paulista façam uma boa campanha. É isso que está efetivamente fazendo a diferença. Então, só caprichando. A Ponte, para voltar o ano que vem para a Copa do Brasil, tem que subir. Primeiro detalhe, né? Para ver se no outro ano consegue Copa do Brasil. A não ser que dentro dessa própria Copa do Brasil, a Ponte consiga o título. Que cá entre nós é uma tarefa pouco provável de acontecer. Mas é o futebol, né, meus amigos? 11h51 e agora o Tigrão vai falar um pouco do Guarani, que joga sexta contra a Portuguesa. Fala, Tigrão.
Bom, essa atitude da diretoria do Guarani, não é, de manter o Moisés Moura aí para esse torneio rápido, que é agora o Troféu Independência, Troféu do Interior, eu acho que é coerente, mas ela já era conhecida, né? Nós ouvimos logo depois da saída, da demissão do técnico Moser Santos. O Moser saiu, foi demitido, e aí a diretoria veio 2 dias depois, deu uma entrevista coletiva, o presidente Ricardo Moisés e também o Rodrigo Pastana, e foi feito esse planejamento de que o Guarani, em função de ter as eleições, e estão aí as eleições agora, dia 12, próximo domingo, de que não contrataria um treinador e deixaria para a chapa vencedora esta missão e que faria um encerramento de campeonato com o técnico interino. Então tá dentro, não tem muito a ver com o fato de ele ter ido muito bem. Ele que eu estou dizendo é o Moisés Moura, contra a Inter de Limeira e também contra o Palmeiras no domingo, empatou 0-0, mas jogou bem, encarou, a torcida aplaudiu e contra a Inter fez aqueles 5-0 que deram muita tranquilidade para o Guarani no que tange a permanência, já veio para um jogo tranquilo contra o Palmeiras, chegou lá em Sorocaba com a vitória, é o 13º ponto. Então mesmo que ele não tivesse ido bem lá, mas que o Guarani tivesse permanecido, né, e a história aí mostrou que escaparia com 10, 11 pontos, com 10 dependendo do saldo de gols, como foi o caso da Portuguesa, mesmo que o Moisés não tivesse colhido esses 4 pontos em 6 disputados, sendo que 3 deles contra o Palmeiras, ele seria mantido, porque se o Guarani tivesse sido rebaixado, felizmente escapou até com alguma tranquilidade, aí teria já terminado a sua participação no campeonato. E se ele tivesse ido para onde foi, que é o Troféu do Interior, não faz sentido contratar um treinador agora, a uma semana da eleição, menos que isso, para disputar esse Troféu Independência aí, novo nome. Não faz sentido. Então está sendo mantido exatamente o planejamento que foi apresentado naquele pronunciamento da diretoria bugrina depois da saída do Moser. Então, para mim, tudo rigorosamente dentro dos conformes, dentro daquilo que a gente esperava, dentro do que foi anunciado, e a única diferença é a seguinte: se ele arrebentar aí no Troféu Independência, inclusive sendo campeão, aí sobe muito a cotação dele, que já foi bem em 2 jogos como interino, para de repente ser efetivado. Essa é a grande diferença. Se não for bem no Troféu do Interior, aí certamente a diretoria vai fazer uma análise e ver se prestigia o Moisés Moura para efetivá-lo ou se contrata um novo treinador para a Série B. Legal. Só lembrando que na sexta-feira contra a Portuguesa, Bruno José tomou 3º cartão amarelo e desfalca o Guarani contra a Lusa, 8 da noite, contra a equipe da Portuguesa, Guarani Portuguesa, primeira partida do Guarani, aí nesse Troféu Independência, o antigo Troféu do Interior. 11h55 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. O sarampo voltou? A polio não acabou? E a meningite? Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos hoje mesmo até o posto de vacinação mais próximo, coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacinasemduvidas.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Bora lá então
com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando a Copa do Brasil. Apenas um jogo hoje, é a da Macaca, logo mais 8 da noite, contra o Brasil de Pelotas. É a segunda fase, jogo único. Caso o confronto termine empatado, a decisão será nos pênaltis. Amanhã tem Camboriú e Bahia, Remo e São Luís, Tombense e Retrô. No dia 9, quinta-feira, Náutico e Vila Nova, Botafogo e São Raimundo de Roraima, Santos e Iguatu do Ceará. Na semana que vem, mais jogos da Copa do Brasil, segunda fase. Maringá e Marcílio Dias, Coritiba e Criciúma, América Mineiro e Santa Cruz, Nova Iguaçu e Nova Mutum, Ituano e Ceará, Águia de Marabá e Goiás, Botafogo e Brasiliense, CRB e Operário do Mato Grosso do Sul, Ipiranga e Red Bull Bragantino. Além de CSA e Brusque, Atlético Goianiense e Volta Redonda, Grêmio e Ferroviário, Vasco e ABC. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sente o peso. RT Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Voltamos amanhã, hein? Sempre às 11h30 da manhã com a apresentação de mais um Nossa Área para você. Não esqueça, hoje à noite, 8 da noite, tem Copa do Brasil, tem Ponte Preta na parada. Brasil de Pelotas e Ponte, você confere com detalhes. A melhor transmissão esportiva, você sabe, é aqui na Bandeirantes. Contamos com a sua audiência, hein? Então, até lá. Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada.